Agora vocês vão ficar com o depoimento de uma filha aqui do Unibis Cultural, a Denise Guilherme, que ela participou do programa em 2015, é idealizadora e diretora da Taba. Então, essa cadeirinha que está vaga, na verdade, é dela, agora, mas vai ser dela todo o palco, né, com a palavra aqui a Denise. Por favor, vem para cá e nós nos retiramos. Muito obrigada. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Obrigada. Palavra com você. Obrigada, boa noite. Que responsabilidade falar depois de todo mundo. Eu preparei uma apresentação para controlar a minha fala, né, por uma questão também de tempo, mas eu só queria, enquanto eles estavam falando, eu estava pensando um pouco, eu já disse isso algumas vezes, que tem um filme chamado Como Ser um Milionário, né, não sei se vocês já assistiram, mas em que o personagem passa por uma série de situações na história da vida dele, e quando ele está na pergunta de $1 milhão, ele vai retomando todas essas experiências. E a minha experiência como empreendedora me faz sempre lembrar desse filme. Eu vou percebendo que a história da minha vida, as experiências pelas quais eu passei, elas, na verdade, foram conteúdos que vão me dando repertório para construir o que hoje eu construí, que é a Taba. Bom, então, eu sou Denise, que já me apresentaram, criadora da Taba. A Taba é uma empresa especializada em curadoria de livros infantis e juvenis. Bom, a gente tem um problema grande no Brasil. Nós temos, na segunda pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que saiu o resultado do ano passado, 44% da nossa população se considera não leitora. Ou seja, no momento da pesquisa, disse que não tinha lido nenhum livro nos últimos 3 meses. Uma parte de um livro, né? Nenhum livro completo. Bom, a gente tem uma biblioteca para cada 33 mil habitantes. As livrarias no Brasil elas estão concentradas nas regiões Sul e Sudeste. E, por outro lado, a gente tem uma produção editorial gigantesca. Só no segmento de livros infantis e juvenis são lançados 7.800 novos títulos por ano. Então, como é que a gente aproxima os bons livros dos leitores? Porque 7.800 livros não são 7.800 títulos de qualidade, que tenham uma qualidade estética, literária, que possam, de fato, formar um leitor. Como é que a gente cria experiências de leitura significativas? Porque não basta ter o livro e o leitor, né? A minha experiência, junto com esse grupo, mostra que a gente tem livro no Brasil, em alguns lugares, a gente tem pessoas com competência para ler, mas a gente não tem experiências de leitura significativa que formem leitores. Então, junto com um grupo de pessoas, uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais de diferentes áreas, a gente criou a Taba. Bom, o que a gente faz? A nossa solução. Uma delas é curadoria. É olhar para essa produção que o mercado tem, ler, analisar, selecionar esses livros e organizar esses livros em contextos que facilite para a pessoa encontrar. Então, livro que, como eu coloquei aqui algumas seleções, livros para ler em capítulo com as crianças, livros que têm uma estrutura que favorece a alfabetização, livros que tratam de temas de cultura afro-brasileira, procurar também a produção editorial independente, periférica. A gente vai atrás desse conteúdo que não vai chegar, porque os espaços das grandes livrarias são espaços pagos, então os livros que estão com a capa exposta são livros que pagaram para estar ali, e não necessariamente são livros que têm alguma qualidade dentro dessa massa. Por outro lado, a gente tem gente interessada em ler, em se apropriar dessa experiência cultural e estética. Então, como é que faz essa ponte? Uma delas, então, é o trabalho de curadoria. A gente lê, seleciona e organiza esses livros, indicando por tipo de leitor, não por idade, por experiência de leitura. A gente cria conteúdo. Então, nós temos um site, ataba.com.br, onde a gente promove conteúdos explicando por que é importante ler poema, quando e como começar a ler para o seu filho, como é que a escola pode organizar o trabalho com a leitura. A gente organiza sobre leitura para bebês, promove rodas de leitura online, onde a gente conecta pessoas do Brasil inteiro para conversar sobre um livro usando o Hangout. Então, é gratuito, as pessoas se inscrevem, a gente indica um livro para leitura e apresenta um panorama da produção editorial de literatura infantil e juvenil. E cria conteúdos, vídeos, textos, em diferentes canais, para poder comunicar as ideias que a gente acredita que podem potencializar o trabalho com a leitura, na família, na escola. E a gente tem um serviço de assinatura de livros infantis, por meio do qual a gente faz um trabalho de curadoria e envia todos os meses um livro, um mapa de exploração, que é um material de mediação. Não é um roteiro de leitura, nem um questionário, como foi quando eu me formei como leitora. Ele é um material que faz com que o leitor consiga perceber, nos livros que a gente seleciona,
por que aquela fonte foi usada, por que aquela ilustração está daquele jeito, faz diferença ter aquela transição de cor entre uma página e outra? Por que será que o autor escolheu colocar o livro dessa forma? Por que ele tem esse formato? Ele é um material que ajuda o leitor a construir ferramentas para ir sendo cada vez mais um leitor mais competente. E, junto com o material que a gente envia, o livro e o mapa, a gente propõe um passaporte de leitura para registrar as leituras que foram feitas em família ou na escola, porque algumas escolas também assinam. E a gente faz consultoria para institutos e fundações que querem comprar livros e não têm... Às vezes, muitas fundações e institutos fazem doação de livro, têm verba, mas eles não sabem que livro comprar. Né? E qual que é o nosso critério? O que a gente chama de bom livro? É um livro que aposta na inteligência do leitor. É um livro que olha para a criança ou para o leitor que está do outro lado e vê alguém potente, alguém capaz de compreender textos de qualidade, objetos culturais de qualidade. Não um ser em miniatura ou alguém que precisa de uma informação infantilizada, de uma pseudo-informação, porque, em tese, não teria condição de entender a experiência humana em sua complexidade. Então, quando a gente pensa nesses livros, a gente pensa em livros que apostam na inteligência do leitor. Bom, o impacto até o momento, hoje, a Taba ela completou 3 anos, em janeiro. A gente tem 450 mil usuários únicos do nosso conteúdo. Nós já entregamos 20 mil livros no Brasil. 14 mil professores acessam o nosso conteúdo, que está em diferentes portais, no MEC, Instituto Natura, Nova Escola, replicam o nosso conteúdo formativo. A gente tem parceria com um projeto que envia livro para algumas creches públicas e a gente faz uma seleção para mandar para essas creches o que há de melhor em produção editorial, porque as compras governamentais elas têm um critério que tem uma determinada qualidade, mas, por outro lado, quando se pensa em valor financeiro, acaba se oferecendo edições que são mais baratas, porque você vai comprar em volume. No caso da gente, a gente procura oferecer livros que a gente acha que essas crianças não teriam acesso se não fosse dessa maneira. E a gente tem, atualmente, 450 mil famílias, e também... 50 mil? Não, desculpa, eu gostaria que fosse 50 mil. 450 famílias que assinam o nosso serviço e recebem todos os meses o kit do Clube de Leitores Ataba. A nossa proposta é impactar toda a cadeia que está envolvida com a formação de leitores. Então, para os educadores, a gente cria conteúdo, os profissionais liberais que desejam conhecer mais de literatura, as livrarias, então, a gente faz projetos para livrarias, a gente fez uma parceria com a Amazon e organizou uma curadoria dos livros que tem na Amazon. Então, a Amazon tem várias livrarias de várias marcas, ela tem a livraria da Taba, todos os livros que estão indicados na livraria da Taba a gente leu, então não tem nenhum livro que a gente coloque e faça alguma divulgação dele sem que tenha passado pelo critério de qualidade. Então, a gente não tem parceria com a editora, nossa parceria é com o nosso critério editorial. As editoras, então, reconhecem isso e hoje começam a nos procurar também para poder dar um feedback em relação à produção que elas fazem. A gente já tem uma reputação que faz com que elas queiram que o livro seja divulgado pela Taba. Parceria com revistas também, autores, bibliotecas, escolas, e impactando toda essa cadeia. A nossa ideia é que, por meio da formação leitora da criança, os pais também se tornem leitores. Porque a gente tem no Brasil uma história de adultos que sabe que ler é importante, que ler é interessante, mas que depois sai da escola não lê. E o que a gente tem de feedback das famílias que acompanham o nosso conteúdo, dos educadores que acompanham o nosso conteúdo, que a nossa base é mais de famílias e educadores, é que eles vão ressignificando sua história de leitura a partir do momento em que eles começam a ler junto com as crianças. Bom, hoje a gente já tem projetos desenvolvidos com o Instituto Natura, nós criamos um guia de indicação literária para ser distribuído para os professores de todo o Brasil, uma parceria com a United Way, que nos contrata todo ano para definir um acervo a ser doado para algumas creches públicas, o Instituto Avisalá, que usa as nossas curadorias, a nossa lista para promover a formação de professores em diferentes projetos. Na Amazon, então, a livraria da Taba na Amazon tem todos os livros que a gente leu, selecionou e resenhou de acordo com as indicações para cada perfil de leitor, para bebê, para quem está começando a ler, para quem já lê sozinho, para quem lê tudo. A revista Recreio publica toda semana uma seleção de livros, eles nos dão o tema e a gente vai atrás de investigar que livros de qualidade que atendem aquele tema. E o Catraquinha, que faz uma parceria de conteúdo. A gente produz conteúdos relacionados à literatura infantil e formação de leitores, e eles divulgam. Bom, a gente participou do programa Unibis Lab e do Nesta,
para dizer porque eu estou aqui, participar desse programa foi um divisor de águas para a Taba. A gente chegou, quando vocês falaram, a gente chega com uma ideia, né? Eu já tinha uma ideia, um negócio começado, e aqui, passando pelo trabalho que a gente fez em grupo com uma pessoa que veio de Londres, que ficou uma semana com a gente, a Megan, aprendi muito, aprendi principalmente na troca com outros empreendedores e também na abertura para ouvir crítica, para ouvir as pessoas dizerem: por que você faz isso? Mas quem vai comprar isso? Né? E é muito bom ter esse feedback, porque, como disseram aqui, empreendedor é um pouco louco e apaixonado. Então, é bom que alguém, às vezes, nos dê uns golpes de realidade. Então, foi muito bacana aí todo o processo da metodologia. No Unibis Lab do ano passado, nas mentorias, uma das pessoas me apresentou a um mentor que me acompanha até hoje, uma pessoa diretora de uma grande empresa, que ajuda a gente com a nossa estratégia de marketing e de comunicação. E eu brinco com ele que eu fui achando que ele ia me dar dinheiro, ele só me dá trabalho, mas aprendo muito com ele, com todas as demandas que ele me traz. A gente, o ano passado, participou de um camp de inovação social, com uma metodologia lá dos Estados Unidos, do GSBI, e nós ficamos em terceiro lugar entre todas as iniciativas que concorreram no Brasil. Nós ficamos entre os 20 finalistas, e dos 20 finalistas nós ficamos em terceiro lugar. No Edu4Me, o ano passado, nós novamente participamos de um processo para iniciativas que trabalham com tecnologias aplicadas à educação, e a gente ficou também em terceiro lugar aqui em São Paulo, na edição no Brasil. E esse ano a gente foi selecionado pelo Programa Inovativa, que é o maior programa de aceleração que tem no Brasil, uma parceria dessa aceleradora com o Sebrae e várias outras instituições. Todas essas iniciativas, tudo para mim, como empreendedora, eu sou professora, trabalhei 12 anos com ensino fundamental, trabalhei muitos anos com formação de professores e ainda trabalho. Tive a possibilidade de viajar ao Brasil, interiorzão, periferia do Brasil. Trabalhei muito na periferia aqui de São Paulo, na Brasilândia, com formação de professores. Todo esse repertório me deu condições de criar a Taba, mas não de empreender e de aprender a tomar uma série de decisões que eu tenho que tomar no dia a dia. Então, eu sempre procuro ajuda. Sebrae, curso, parceria, perguntar para quem sabe o que eu não sei. E quando disseram, acho que o Fernando que falou de não fazer nada sozinho, a Taba tem o nome Taba, porque é isso, Taba é do Tupi-Guarani, aldeia, é um coletivo. Eu nunca pensei nessa empresa como algo meu. Pensei na ideia de juntar um grupo de pessoas que está implicada com a causa da leitura e da formação de leitores. Bom, e a gente acredita na Taba, né? A concepção que a gente tem é de que, quando a gente aprende a ler bem o livro, as palavras, a gente, consequentemente, aprende a ler melhor o mundo, o outro, e, principalmente, a ler a gente mesmo. E é nisso que a gente acredita. Nós não acreditamos que os livros podem transformar as pessoas. Os livros não transformam ninguém. O que transforma é a leitura. E a leitura é contato, é proximidade, é a experiência de estar junto com o outro e compartilhar. No nosso caso, através da palavra escrita. Obrigada. Boa noite.